Agora a gente vai ver o primeiro tema que a turminha da gente, né, de CFO, de Orientandos Online, vai fazer, tá? Olha só, esse primeiro tema foi da IAUPE, tá? Da nossa banca. E é um tema muito provável para esse concurso. Por isso que eu escolhi esse aqui pra gente trabalhar, tá? Bora lá. Por quê? Porque é um tema muito em evidência. Primeiro, é um tema recorrente no campo da segurança pública e dois, é um tema em evidência, tá? Olha só, o tema é o fim da revista vexatória nos presídios brasileiros. Exato, aquele tema lá da aranha que nós vimos na aula teórica, tá? Eu coloquei aquela aranha ilustrativa já para fazer o link aqui com o nosso primeiro tema. Se vocês observarem, na aula de teoria, a aranha tem apenas uma ideiazinha mais condensada. Nessa aranha que a gente vai mostrar para vocês aqui, nesse bloquinho, no bloquinho já do nosso tema, vocês vão ver que as ideias estão mais desenvolvidas. Então, vocês podem sim fazer uma aranha mais condensada, né? Ou vocês podem fazer aranhas com as ideias mesmo que vão constituir os parágrafos. Eu já coloquei das duas formas para que vocês tenham as duas possibilidades. Algumas pessoas preferem escrever já a ideia toda, aí da aranha já sai para o texto. O texto já sai quase pronto ali. E outras preferem colocar só as palavras mais importantes, porque a partir dessas palavras conseguem desenvolver melhor na hora que estão escrevendo. Aí vai de cada um, tá? Dependendo do tema, dependendo aí de como vocês preferem estudar. Nós temos essas duas formas. Agora vamos embora lá para o texto motivador. Entendam um detalhe assim importantíssimo nesse começo. O texto motivador vai trazer o problema, tá? A gente não escolhe, a gente encontra. Então, a primeira parte da redação de concurso de um modo geral chama-se interpretação do tema. Exato. E aqui a gente vai ver uma interpretação tradicional. A proposta trouxe o texto motivador e, para além do motivador, trouxe os comandos da questão. Nós vamos ver como é que isso aparece lá na prova e como nós devemos proceder. Fechou? Enquanto a gente vai lendo, canetinha na mão, porque nós já vamos sublinhando. A gente, na hora da prova, não pode perder tempo. Então, não vale aquela leitura de eu li agora que eu vou ler a segunda vez, entendendo. Não, a gente já vai lendo ali, sublinhando as palavras-chave. Lembrem, palavras-chave são as palavras mais importantes, norteadoras do conteúdo. Então, é muito sério que a gente vá ali, ó, com a canetinha, o marcador de texto, o lápis, como for, na hora a caneta, né, na hora da prova, a gente chega ali com a caneta e sublinha as palavras, tá? Porque essas palavras vão dar o direcionamento, o recorte que a gente vai precisar abordar na nossa redação. Fechou? Então, aqui a gente já vai ver as palavrinhas sublinhadas. Bora pro tema? Vem comigo! Olha só, foi um tema de 2014 que caiu para a Polícia Militar, né? Leia atentamente a notícia a seguir e desenvolva um texto discursivo. O texto discursivo é uma variante do texto dissertativo, já já a gente vai falar melhor sobre ele. Ao final, o texto deverá ser transcrito para uma folha resposta de leitura ótica específica. Ok. Comissão do Senado aprova o fim da revista vexatória nos presídios. Esse é o título do texto motivador. Atualmente, em muitas cadeias do país, visitantes de pessoas presas são obrigadas a se despir, tocar em suas genitálias para comprovar a inexistência de algum objeto ilegal no corpo. E aqui a redação também de 2014. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira, 4, o projeto de lei que sugere acabar com as revistas vexatórias realizadas em presídios brasileiros. A proposta estabelece o uso de equipamentos eletrônicos, como detectores de metais e de raio-x, para a revista íntima obrigatória, feita em pessoas que queiram visitar presos.
O texto foi aprovado em caráter terminativo e segue para votação na Câmara. De acordo com o relator do projeto, o senador Humberto Costa, atualmente em muitos presídios do país há um flagrante desrespeito aos visitantes de pessoas presas. Observem que no slide anterior a gente sublinhou ali a proposta de lei, né? E os exemplos que a banca trouxe, ó, equipamentos eletrônicos, detectores de metais e de raio-x. Esses são seus substitutos. A gente não vai poder usar esses exemplos, tá? A gente não pode colar os exemplos dos motivadores. E agora a gente já sublinha aqui uma palavra negativa que a gente encontrou, ó. Desrespeito. Então, é um flagrante desrespeito aos visitantes de pessoas presas. A forma como hoje, né, é feita essa revista. Eles são obrigados, em muitos casos, a se despir, tocar em suas genitálias e efetuar esforços físicos repetitivos para comprovar a inexistência de algum objeto ilegal no corpo. A revista será realizada com respeito à dignidade humana, sendo vedada qualquer forma de desnudamento, tratamento desumano ou tratamento degradante. Se for o caso de uma revista manual com suspeita de porte de objetos proibidos, deve-se fazê-lo preservando-se a integridade física, a psicológica e moral da pessoa revistada, sem haver desnudamento total ou parcial, afirmou o parlamentar. Alvo de uma campanha nacional, a revista vexatória é uma prática recorrente, porém ilegal. De acordo com Patrick Cassiedo, defensor do Núcleo de Situação Carcerária, esse tipo de revista é inconstitucional. Não há nenhuma permissão na lei para ela. O número de 0,03 de apreensões revela que ela é insignificante e deixa claro que o objetivo principal não é alcançado, afirmou Cassiedo no lançamento da campanha Fim da Revista Vexatória no Brasil, no final de abril. O que se consegue são outros objetivos não declarados, como o fim do contato do preso com a família. Olha só que interessante, né? A gente sublinhou as palavras e expressões mais importantes, sublinhei em azul para a gente ver a parte positiva, sublinhei em vermelho para a gente observar a parte negativa, tá? Lembra problemática, contraditório e ideal? A gente já vai sublinhando com essa visão, tá bom? Para ficar mais fácil na hora de desenvolver, para encontrar o problema. Bora ver aqui a continuação, como é que termina o texto motivador, tá? De todos os estados do país, apenas Goiás e Espírito Santo proíbem a revista vexatória de forma integral. No Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro de novo, né? A banca repetiu aqui, a proibição é parcial. Em maio de 2013, a Vara de Execução Penal da cidade de Joinville proibiu a revista vexatória em 2 presídios do estado de Santa Catarina. Os dados oficiais mostram que durante 5 meses não houve aumento nas apreensões relacionadas ao fim da prática. Então, olha só, a gente chegou até o final do texto e observou se tinha algo pós-texto motivador. Não havia. No final houve uma citação dos estados que estão adotando essa prática. Significa que não tem comandos para além do motivador. Então a gente volta para aqueles comandos que tem lá no começo do texto, antes do motivador. Pode acontecer isso? Pode. De a banca trazer comandos antes do motivador e não depois. É mais corrente, né, que ela traga depois. Mas quando não houver, a gente vai para o começo, tá? Porque lá em cima ela já colocou algumas informações importantes para que a gente desenvolva o texto. Olha só, leia atentamente a notícia a seguir e desenvolva um texto discursivo. Pronto, essa foi a informação. O resto é só protocolar, né? No final o texto vai ser transcrito para a folha resposta, tá? Então, olha só, ela só disse pra gente, leia a notícia e escreva um texto discursivo. Tá, o que é o texto discursivo? O texto discursivo é uma espécie de dissertativo, né, desse que a gente está estudando, ou seja, o texto que tem problemática, D1 defendendo o ideal, D2 defendendo o contraditório, conclusão. Só que o discursivo pede pra gente trazer dados, legislações, comprovações, né, exemplos que ilustrem realmente aquilo que a gente está dizendo.
É possível escrever um dissertativo sem colocar esses acessórios de fundamentação? E algumas vezes as bancas permitem de boa isso aí, com exceção de bancas como Sebrasp. Então, Sebrasp é uma banca que exige que o candidato fundamente aquilo que ele traz. Por quê? Porque a pontuação de conteúdo é muito alta. A banca dá, digamos, 20 pontos numa redação, dos 20 pontos ela dá 19 para o conteúdo e 1 ponto para o resto. O que significa que é uma banca de conteúdo. Já a IAUPE é uma banca gramatical, né? Então a gente vai falar depois sobre essa questão gramatical num outro bloquinho, tá? Essa coisa de como é que a gente trabalha a gramática para não errar na hora da redação, porque esse ponto aí de exercício é necessário para as provas da UPE, porque no comum a UPE penaliza com uma penalidade bem substancial cada erro gramatical, tá? Então, a banca UPE e a UPE é uma banca de gramática. A estrutura, se você bater a estrutura corretinha, ela te pontua bem. Você acerta a gramática ali também e você vai dentro do texto. Não é comum que ela peça um texto discursivo, mas ó, nesse certame aqui que caiu, essa é uma prova de CFO, tá? É uma prova de CFO de 2014. E então ela pediu aqui, ó, eu quero que vocês tragam legislação, dados, comprovação, tudo que for necessário para fundamentar o que vocês estão dizendo, tá? Então a gente precisa se preparar para esse tipo de procedimento, porque é possível que a banca faça. Numa prova de CFO, a banca e a UPE geralmente é mais exigente com o conteúdo do que, por exemplo, uma prova de CFOA, né, do concurso interno da Polícia Militar. Ok? Então vamos seguir aqui, vamos ver como é que a gente faz a nossa aranha. Primeira coisa, ó, vocês vão montar a aranha, né? Desenha ela bem bonita aí, coloca as patas. Vocês é quem vão dizer quantas patinhas a aranha tem, tá? Vai depender mais do referencial, né? Da quantidade de assunto que você tem aí, de conteúdo que você tenha sobre o tema. Quanto mais informação você coloca relevante e direcionada ao tema, melhor. Sempre é assim, tá? Vocês sabem, todo mundo que já estudou comigo presencialmente sabe como eu sou chata com esse negócio de conteúdo. Eu gosto muito que vocês tragam todo o conteúdo que vocês puderem. Vamos sempre trabalhar em cima das 30 linhas, sempre que nós pudermos, tá bom? Vamos lá então. Na nossa aranha a gente vai dividir aqui, ó, um lado só aspectos positivos, o ideal, do outro só aspectos negativos, contraditório, porque aí a gente vai ter já o direcionamento do que é que a gente vai dizer em cada parte do nosso texto. Fechou? Vamos para lá, para nossa aranha? Olha só, primeira ideia que vai reger a parte aqui, ó, positiva. Se o tema é fim da revista vexatória nos presídios, é um tema conclusivo já, né? A gente não pode trazer o tema como conclusão, né? Se liga nisso, tá bom? Então, pontos aqui que a gente pode abordar, ideias inteiras que a gente pode abordar nesse tratamento mais humanizado para os presos. O compromisso estatal com a integração social do preso começa com a humanização das visitas. Então, colocar a humanização das visitas aí como um procedimento que mostra respeito, né, entre o sistema carcerário ali, entre o processo de detenção e o indivíduo que está sofrendo penalidade ali com relação à restrição da liberdade, tá? Então começa por aí a demonstração de respeito com o preso, tratamento aí digno da família. Na sequência, a família como fator indispensável para fortalecer laços sociais, ó, trazer esperança, autoconfiança, afeto, facilitar o reingresso no mercado de trabalho. Então, a família é que vai fortalecer os laços ali emocionais que vão fazer com que o preso, ao sair, tenha propósito. Então, ela é fundamental no processo de ressocialização, que é essa parte que a gente acabou de falar.
Então, sem a família, o preso sai dali sem ter, muitas vezes, dependendo, claro, da situação, sem ter, muitas vezes, nenhuma visão de futuro, né? Então, é a família que traz a base emocional ali das pessoas. Por isso que ela é tão importante. É bom que a gente desenvolva ela nessa parte positiva. E por fim, ó, a necessidade de implementação de políticas de integração social do indivíduo que cumpre pena. As políticas de integração social são políticas que fazem com que os presos tenham contato, sobretudo, com pessoas fora do presídio, né? Então a gente sabe da importância dessas relações, do fortalecimento das relações fora do presídio para a recuperação dele pós-pena, cumprimento da pena. Bora para o outro lado agora, para o aspecto negativo. O tratamento da família do preso nos presídios contribui para o isolamento do apenado. Ó, o tratamento indigno dado à família do preso contribui para o isolamento dele. Então, ó, o desrespeito aos princípios legais que regem a ressocialização torna a detenção aí, ó, um castigo e não uma oportunidade de reparação e aprendizado. Primeiro se diz respeito aos princípios da ressocialização, porque de acordo com os princípios a família é um fator fundamental, preponderante para estar ali, ó, junto do processo de reintegração do preso. Então, quando você exclui a família, que se dificulta a entrada dela nos presídios, aí o que é que acontece? Você já está indo contra a legislação. E na sequência acaba minando as chances de fazer com que o preso tenha um processo de reparação e de aprendizado com a detenção. A detenção se torna o quê? O isolamento e o castigo pela infração cometida. E por fim, o afastamento das pessoas mais próximas do apenado dificulta a perspectiva de retorno para a vida em sociedade. Então, quando você afasta, né, o preso da família e ele não tem mais referentes ali a que seguir, a gente até falou um pouquinho antes, né, na parte positiva, essa questão de ele ter um propósito, né, de ele ter algo que vai direcionar a vida dele fora do presídio. Então, quando há esse afastamento intencional já no cárcere, a gente está dificultando a perspectiva de retorno e muitas vezes o preso continua reincidindo porque ali dentro das penitenciárias ele se encontra, ele começa a ter o grupo dele. Vamos fazer uma paradinha aqui rápida para falar do texto discursivo, tá? Então, no texto discursivo nós vamos precisar abordar dados, legislações e exemplos. Bora em cima disso, tá? É importante que a gente coloque. Então, vamos pensar aqui em dados. A gente está trabalhando esse tema, então vamos pensar em dados. Ó. De acordo com o DEPEN, quanto à assistência prevista na Lei de Execução Penal, no segundo semestre de 2020, houve aumento expressivo de presos em atividades educacionais, alcançando-se 24,64% dos presos do país contra 12,28% no semestre anterior. Olha só, então a gente traz um órgão, que é o DEPEN, responsável aí pelo sistema prisional brasileiro, e a gente traz dados que são importantes. Então, alguns presos no segundo semestre de 2020 já tiveram aí o ingresso, né, nesse processo de ressocialização com mais efetividade. É o que mostram esses dados, com o aumento ali dos presos em atividades educacionais. Então, dados, é isso aí que a gente vai fazer, tá? Os dados, eles vão contribuir para as ideias que a gente está abordando, eles vão ilustrar ali porque aquilo que a gente está afirmando é real, né? É verdadeiro, tá? Verdadeiro dentro da discussão, tá? Sempre aí, não existe o que é certo e o que é errado dentro do dissertativo. Existe um argumento que é defendido, bem defendido, e um que não é defendido, tá? Então, legislação, vamos trazer legislação aí, ó. O processo de reinserção social brasileiro está regulamentado pela Lei de Execução Penal, que fundamenta os direitos, deveres e sanções da disciplina e avaliação dos presos e tem como objetivo promover a integração social, a prevenção do crime e a recuperação do preso para o retorno à sociedade. Então, olha só, nós falamos aqui da lei, então trouxemos uma legislação
e explicamos para que ela serve. Então, quando a gente entende a lei e a gente explica para que ela serve, ela vai bater direitinho com a ideia do fim da revista vexatória, não é isso? Porque qual é o propósito da lei? Cuidar do preso para que ele seja reintegrado, não é isso? Então, aqui essa lei contribui para a nossa argumentação. E, por fim, os exemplos. São referência no estado de São Paulo as Centrais de Atenção ao Egresso e Família, as CAEFs. As CAEFs têm um responsável técnico, que pode ser um assistente social, psicólogo, advogado, que facilita a gestão do programa com o intuito de promover o fortalecimento da cidadania, a autonomia e identidade dos apenados. Então, aqui a gente trouxe um exemplo extraído aí do sistema prisional da cidade de São Paulo, que deu certo com a criação aí de uma política pública efetiva, que vem fortalecendo a cidadania dos presos e fazendo o acompanhamento deles. Então, isso é um exemplo ilustrativo, tá? A gente cita o exemplo, que são as CAEFs, e diz o que elas significam e fala em que estado elas são aplicadas. Então, é um exemplo de política pública que deu certo dentro do nosso tema. Então, isso aí é o texto discursivo. A gente precisa tentar, assim, sempre colocar essas comprovações em qualquer texto, mas se vier lá que o texto é discursivo, a gente vai ter que fazer um esforço maior para trazer isso aí, tá bom? E como é que a gente conclui? Jogo aqui na nossa aranha as ideias positivas para cima, para a gente não repetir as positivas, tá? E a gente vai olhar para os aspectos negativos, para os contraditórios, para resolver aqui a questão. Quais são pontos aqui que podem ser utilizados para resolver esse problema? É preciso que o Estado invista na recuperação dos apenados e não no isolamento e na punição. Olha aí que contribui com aquilo que a gente já falou lá em cima. É necessário constante pressão da sociedade civil para que o sistema prisional comece a ser tratado como prioridade pelos governos. O investimento na ressocialização é interesse de todos, considerando que é um passo significativo para a diminuição dos índices de reincidência no crime. Viram aí? Então aqui nós abordamos algumas ideias positivas, algumas ideias negativas. Então, ainda que o tema seja negativo, né? Tá falando ali de prisão, do presídio, de revistas vexatórias ali nos presídios brasileiros, a gente vai encontrar aspectos positivos, que são aspectos ideais, que estão ligados à humanização do tratamento dado aos presos. Ainda que a gente tenha uma opinião diferente dessa, de que deve existir a humanização no tratamento dos presos, a gente, na hora da redação, precisa trabalhar sempre com essa ideia do que é o ideal, o que é que está nas teorias e o que realmente está na prática, o que realmente acontece. Perceberam aí a lógica? E aí a gente bate aquilo que a banca quer que a gente diga e a gente consegue fazer um texto muito bom para qualquer banca. Se vocês adotarem essas técnicas, vocês vão ver que qualquer concurso que vocês façam para qualquer banca, isso aí vai fazer com que a gente alcance a nota máxima. Fechou? Então a gente termina o nosso primeiro bloquinho de temas por aqui. Eu fico aguardando vocês me enviarem, né, todos que estão fazendo aqui orientação online comigo, enviarem para mim o primeiro tema. Agora, olha só, se você ainda não está fazendo orientação online e deseja se preparar para o concurso de CFO de Pernambuco, você não tem um professor para lhe orientar, então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu contato e as informações básicas sobre essa orientação. Você pode me procurar e a gente pode sim começar uma orientação personalizada para você. Fechou?